Olá pessoal, bom encontro para vocês aí. Novamente estamos reunidos aí para iniciar essa nossa terceira videoaula, certo? Na última aula nós terminamos aqui, ok? Onde fizemos a persistência dos dados, colocando diretamente no objeto que criamos da classe, colocando aqui cada atributo, certo? Característica da classe, nome do cliente, colocamos RG, CPF, endereço. Chamamos o método realizar locação e chamamos o atributo aqui para retornar, certo? O nome do cliente. Quando chamamos ele, mandamos para a função de imprimir nova linha, onde foi impresso lá a mensagem de realizar locação e foi impresso o nome do cliente. E se tudo aqui ocorresse bem, certo? Iria imprimir aqui essa mensagem no final que o objeto foi criado com sucesso e os dados também. Se ocorresse alguma exceção, como falamos lá na aula, ó, iria imprimir essa mensagem aqui, certo? Que ocorreu um erro nesse trecho aqui de código, ok? Neste momento, nós vamos iniciar a criação do formulário para a parte da interface. Esses dados aqui, em vez de digitarmos aqui, vamos utilizar o formulário lá, certo? Vamos criar aqui o nosso projeto. Podemos utilizar o mesmo pacote de classe e pacote de locadora, ou podemos criar um pacote de formulários. Vamos aqui para organizar, vamos criar um pacote de formulários. Vamos aqui, clicamos no botão direito, novo, pacote Java. Vamos colocar aqui, ó, seguir o mesmo padrão, ó, pacote, formulário, onde vamos criar os nossos formulários que o usuário vai imputar os dados, certo? Criou aqui o pacote formulário, então ele já criou aquela cozinha cinza, ou seja, não tem conteúdo nenhum. Vamos lá? Clicamos com o botão direito, ó, novo, ó, aparece algumas opções aqui que são as mais usadas. Vamos aqui para outro, para você ver aqui como é que faz para buscar estes formulários. Em outro aqui vai aparecer as categorias, certo? Você vem aqui, ó, formulários GUI AWT, ok? Nos formulários GUI nós temos aqui o formulário applet, o caixa de diálogo, certo? E o quadro de formulário. Também tem aqui o quadro de formulário, onde tem os frames e tem um painel de formulário, ok? Nós podemos criar um diálogo, que é uma caixa de diálogo que é aberta, são janelas modais ou não modais, que são utilizadas para requerer entrada de dados ao usuário, ou seja, ó, nós criamos um formulário para entrada de dados, ó. Então vamos criar aqui um diálogo, formulário do diálogo, ok? É uma interface de comunicação onde a pessoa vai imputar dados de entrada. Vamos lá? Vamos criar aqui uma caixa de diálogo formulário, ok? Vem aqui, ó, qual o nome dessa classe de formulário? Bota aqui, ó, como fazendo locadora lá, bota aqui formulário cliente, ok? Onde a pessoa vai preencher lá os dados do cliente. Vamos lá? Vem aqui em finalizar. Ele vai criar dentro do pacotezinho aqui, ó, formulário, ó, apareceu um maisinho, a nossa classe. Olha ela aqui carregando, que ele já cria, ó, o padrão aqui dele, ó, tá carregando, carregando. Quando nós criamos a classe, ele abriu aqui uma nova aba, o Inspector, certo? O inspetor de componente. Não vou utilizar ele agora, vou aqui minimizar a janela, ó, para aumentar minha área de trabalho, ó. O inspetor veio para cá, ó, assim como o projeto veio para cá. Classe aqui que ele mostra quais são as classes, navegador, serviços e arquivos. À medida que formos mexendo nos nossos projetos, vamos mexer em todas essas opções, ó. Crio aqui, ó, pacote formulário, ó, formulário cliente, ó, é um executável, você tem um método main dentro dele, você pode diretamente executar ele ou pode ser utilizado por outro formulário. Vamos lá? Cria aqui o formulário cliente, certo? Eu tenho minha classe cliente lá, vou aumentar aqui o tamanho dele, ó, redimensionar na interface, certo? E vou ver lá na minha classe, ó, coloquei alguns atributos, ó, nome, RG, CPF, endereço, bairro, cidade e sexo. Eu venho aqui no meu formulário, vou mover, ó. Vou utilizar o rótulo para colocar lá o textozinho, ó. Vou mover o rótulo para cá, ó. Vou botar aqui, ó. Posso mover para cá, ele já está redimensionando para um lugar aqui certo, ó. Ou não, ó. Lábio. Vou colocar aqui, ó, um campo de texto, ok? Vem aqui, ó. Ele está me redimensionando, ele está colocando no lugar, ele mesmo está automaticamente colocando os campos onde ele quer, ok? Vamos lá. Então não vou utilizar o diálogo está me criando dificuldades. Para o exemplo aqui, vamos criar aqui, certo? Vou excluir a classe, vou excluir formulário cliente. Vou vir aqui, ó, fechei ela.
Vem aqui ela, ó, vou clicar nela, excluir classe. Exclusão segura ou não, vou excluir ela, vou criar uma nova classe, vou utilizar logo aqui, ó, formulário JFrame ou formulário JPena. Vou utilizar o JPena, certo? Vem aqui, ó, vou colocar o mesmo nome da classe lá que eu coloquei, certo? Formulário cliente. Eu não posso perder tempo na aula, tenho que explicar para vocês como é o processo. Vou redimensionar aqui, aumentar o tamanho do formulário, ó. Vou mover o rótulo para cá, ó como ele já fez certinho. Vou vir aqui o campo texto, ó. Posso aumentar o nome do tamanho do campo texto, certo? JLab eu coloco aqui, ó, nome, ok? Que é o nome do cliente. Ah, professor, como é que eu tiro esse JTextField para não ficar, ó? Você dá F2, ó, e ó, deleta. Pronto, limpou o seu campo, certo? Belezinha? Nome, você vem, ó, outro rótulo, vamos colocar lá, RG, clico nele, F2, RG, movo aqui, ó, o campo de texto, certo? Aumento o campo de texto para o tamanho do RG que eu vou, máximo de caracteres, clico nele, F2, ó, deleto, pronto. CPF, outro rótulo, venho aqui, ó, ele me mostra, ó, as distâncias, F2, CPF, venho aqui, ó, campo de texto, certo? Aumento, ó, o tamanho do CPF fica igual ao RG. Em F2 você pode clicar nele aqui, ó, e vir renomear. Tem um lugarzinho aqui que tem renomear. Vamos lá, eventos. Tá difícil aqui, viu? Editar texto, que é o renomear. Apago aqui, ó. Pronto. RG, CPF, nome, endereço, bairro, cidade, sexo. Vamos lá, rótulo, endereço, F2, endereço. Posso botar acento aqui, porque é o rótulo, campo de texto para o endereço. Aumento o campo de texto para o endereço, F2, excluo o conteúdo, endereço, bairro, cidade e sexo. Sexo poderia ser antes, né? Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Beleza, rótulo, vamos lá, vou colocar aqui F2, ó, sexo. Vou criar aqui um campo de texto. Isso que a gente vai criando os componentes aqui, o Java vai criando todo o código lá atrás. Sua vida vai ser muito fácil quando você utiliza os formulários GUI, que são interface user, interfaces para o usuário. Endereço, bairro, vamos lá, rótulo, bairro. Botamos poucos atributos para o exemplo, né? Você pode fazer completo, com tudo. Bairro, aumento, ó, F2, deleto, cidade, é o último, ok? Cidade, vamos lá, campo de texto, aumento, ó, F2, delete conteúdo, pronto. Para o formulário nós vamos colocar os botões, né? Um botão gravar, para gravar a alteração ou inserção que você queira, e um botão para cancelar, certo? Limpar, dependendo do que você quer. JButton 1, vou clicar F2, ó, vou botar aqui, ó, gravar, vou clicar nesse botão, F2, ou editar texto, vem aqui, ó, limpar, pronto. Cria meu formulário aqui, ó, nome, RG, CPF, endereço, bairro, cidade. Botão gravar e limpar. E aí, professor, qual é o próximo passo? Ó, para não entrar no código e explicar, mas esses componentes aqui, ó, eles estão com o nome, ó, JTextField, é o nome do componente. Para facilitar a sua programação lá quando você for para o código, é interessante você renomear esses campos aqui, ó, para o nome que você entenda lá o que ele representa. JText1 é o que? Certo? Vamos lá? JTextField, nome, sempre o N maiúsculo, primeiro nome. Alterar o nome da variável, botão direito, alterar o nome da variável. JTextField, RG, aí vem aqui em CPF, ó, alterar o nome da variável. JTextField, CPF, pode botar o nome que vocês quiserem. JTextField, sexo, vamos lá, endereço, JTextField, endereço,
jtextfield aqui, bairro. Vocês podem repetir a videoaula quantas vezes você quiserem, porque o tempo é curto e o arquivo fica muito grande o tamanho dele. Cidade, jtextfield cidade, ok? Pronto, fizemos aqui nossos componentes, colocamos na interface, colocamos o nome dos componentes e vamos lá gravar estes dados na memória do computador, naquele objeto lá da classe cliente. Vamos lá? No botão gravar, dando clique, vou utilizar aquele código lá, né, que tem aqui, ó. Vai ser muito parecido com esse código aqui, vou até copiar ele, certo? Opa, deu uma panezinha aqui, desfazer, selecionar e copiar. Como ele vai ser muito parecido, eu venho aqui no botão gravar, ó, duplo clique no botão gravar, ele vem aqui pro método, ó. Vocês observem que até o nome do componente, ó, JButton1, você nem sabe que é o botão gravar ou não, você acaba não entendendo. Se você voltar aqui, ó, clica aqui em projeto, volte para a interface, aí você clica aqui, ó, botão direito, ó, alterar o nome da variável do botão. Para você entender o que ele é, ó, JButton, você coloca, ó, gravar. É o botão gravar. A mesma coisa para limpar, ó. Clica no botão direito, ó, alterar o nome da variável, JButton, limpar, ok? Pronto, vamos lá. Clico de novo no botão gravar com dois cliques ou clico com o botão direito, ó, eventos, ó, action. Você pode vir aqui, ó, eventos action, clicar. Aí ele vai abrir o evento lá. Aqui, ó, JButton gravar action performance, recebendo evento. Ou seja, qual é o evento que você vai colocar a ação quando a pessoa clicar no botão gravar? Aí você vai fazer aquele processo. Eu não vou dar o Ctrl V, vou colocar aqui para, ó, cliente. Vou criar um objeto cliente da classe cliente igual, complicou por causa do igual do teclado. Vou pegar aqui, ó, aqui para facilitar, para digitar, para não difícil, ó, cliente, ó, objeto cliente igual a new cliente, tá vendo? Ele vai selecionar, vai dizer, ó, cannot find symbol, tá dizendo em cima. Qual o símbolo que ele não está localizando? O cliente. Ele está dizendo que não está localizando nesse pacote formulário. Não existe uma classe cliente no pacote formulário. Você clica na lampadazinha, ele diz, ó, você pode adicionar um import para o pacote classe.cliente, que é outro pacote que tem a classe cliente. Você pode adicionar ou você pode criar uma classe cliente dentro desse pacote formulário. Mas como minha classe já está pronta lá, que é essa questão da orientação objeto, você não tem que refazer, eu vou dar adicionar um import aqui, ó. Ó, vai parar de dar o erro, pronto. Não está sendo usado, ó, a variável objeto cliente não é usada. Então vou usar ela, ó. Vou lá colocar aquele código que eu coloquei antes. Posso colocar aqui, ó, objeto cliente ponto, aí eu posso dizer lá assim, ó, nome do cliente vai ser igual, opa, o teclado tá ruim, vamos lá, vou apagar aqui, ó, nome do cliente vai ser igual, vou colocar esse código aqui, ó, certo? Onde eu vou buscar, em vez de digitar os valores, eu vou, ok? Em vez de digitar os valores, eu vou buscar agora do formulário lá da interface. Objeto cliente, ponto, nome do cliente vai ser igual ao que lá? JText? É JText? Aí, ó. O que foi que eu fiz? O que foi que o professor Wagner fez? Eu botei JText e dei Ctrl espaço. Ele me listou todos os componentes que eu tenho, começando com JTE. Ok? Aqui você seleciona qual você quer, ó. Eu quero JText Field Nome, que está lá na interface do formulário, ó. Ponto, get o que? Ctrl, get, text. Ou seja, eu quero que ele me retorne o texto que foi digitado lá no componente JTextField nome, que a pessoa vai digitar. Da mesma forma para o RG. Vem aqui, ó, JText, Ctrl espaço, R, field RG, ponto, get texto. O texto que o usuário digitou. O texto que o usuário digitou, ele vai me retornar. Ok? Como ele vê que o RG, ele vai dar um errinho aqui, daqui a pouco a gente volta. CPF é a mesma coisa. J, text, field, CPF, ponto, get, text. O get text, observem, ó, que ele retorna uma string. Observem que o retorno do método get texto é uma string, certo? Vamos lá para o outro endereço. J, text, field, endereço, ponto, get, text. Ele retorna uma string. Lembre que eu falei, é importante lembrar.
Olha o que ele está dando aqui um erro. Olhe bem, ó. Fica vermelhinho aqui, você bota o mouse em cima, bota, ó. Incompatible types. Tipos incompatíveis. Ele está requerendo o inteiro, está encontrando um string. Lembra que eu falei que getText retorna um string? Ele está dizendo, ó, o atributo lá, RG, o atributo RG do objeto cliente, ele é do tipo integer. E você está mandando para ele uma string. Você tem que fazer a famosa conversão. Conversão de tipos. É o cast, certo? Vamos lá? Eu tenho que converter essa string que foi retornada aqui para inteiro, certo? Vamos lá, eu vou converter isso aqui, ó. Isso aqui vai ser convertido, ok? Vou recortar ele aqui, ó. Bota aqui, ó. Integer, ponto, parse int. Esse parse int aqui, ele vai receber um string de parâmetro aqui dentro. Eu vou colocar lá ó, o Ctrl V, o que eu cortei lá, ó. Vou pegar aqui, ó, jtextFieldRG.getText está retornando a string. A string eu mando para lá dentro do método parseInt, ele vai converter para inteiro. E ele parou de dar erro, ó. Observe. Só ficou agora o outro aqui, ó. O outro fazer diferente. Eu vou digitar aqui, ó. Integer.parseInt, ó. Dê enter. Vou apagar aqui, ó. Venho aqui, ó. Tem esse parênteses aqui no começo, ó. Vou colocar lá o parênteses no final que tá faltando. Ainda tá dando um errinho lá, ó. Coloquei o parênteses no final. Parou de dar erro. Ou seja, ele vai retornar lá do campo lá a string, vai converter para o inteiro e vai mandar para dentro do objeto. Isso aqui ainda é você codificando. A execução disso aqui você vai ver na interface gráfica lá. Agora nós vamos testar essa parte do código para finalizar essa nossa videoaula que já está em 16 minutos e 51, certo? Vamos lá? Vamos lá, vamos clicar aqui no nosso formulário cliente, certo? Ou aqui mesmo no nosso formulário com o botão direito em executar arquivo, ou você vai vir aqui, ó, no projeto, ó, formulário cliente, certo? Clicando no botão direito, ó, executar arquivo. Ele está me dizendo que eu não consigo executar esse arquivo que nós criamos, porque ele não tem um método main, ele não tem um método principal, ok? Nossa classe, então, nosso processo complicou um pouquinho. Vamos lá? Se eu executar meu projeto, será que eu consigo? Oh meu Deus, vamos lá? Eu vou tentar criar esse objeto na interface. Vamos dar aqui só uma pausinha aqui na nossa videoaula para eu ver aqui e volto em alguns segundos. Já voltamos, pessoal. Nós fizemos aqui uma configuração. Tínhamos um formulário aqui, certo? Que era JPanel. Eu fiz o que? Criei um JFrame igualzinho ao anterior. Que o JFrame ele já cria a classe com o método main dentro dela, que é o método executável, certo? Que nós podemos executar o formulário e visualizar ele funcionando. Vou aqui minimizar aqui o menos para fechar o pacote formulário anterior e deixar aqui o pacote frame que cabe de criar igualzinho. Clicando na classe formulário cliente com o botão direito, executar arquivo, ele vai abrir aqui, ó, o formulário para preenchimento. No formulário nós vamos digitar nome da pessoa, João da Anunciação, que é o cliente, da Silva. Vou botar aqui o RG dele, ó, o número da RG dele, certo? CPF da pessoa, sexo, ok? Endereço da pessoa, rua fictícia, ok? Bairro fictício, cidade fictícia, ok? No botão gravar, nós colocamos lá para ele imprimir. Ele vai pegar esses dados aqui, vai executar aquele comando, ele vai dar um get texto em cada um desses valores que foram digitados aqui, vai colocar no objeto que está na memória, que vai ser criado no clique, certo? Ele vai chamar aquele método lá, locar, e depois ele vai imprimir o nome que foi digitado no console, ok? Nós demos o system.out.println, vai imprimir aqui nesse console aqui atrás, ó, ok? Vai imprimir nesse console aqui o comando. O que vai ser digitado aqui vai ser impresso aqui, o que nós mandamos imprimir lá no system.out.println. E na próxima aula nós vamos ver a mais, vamos ver como imprimimos aquele diálogozinho dizendo uma mensagenzinha que foi cadastrada com sucesso, certo? Vamos lá? Vou clicar aqui em gravar, ele vai executar lá o que foi digitado no método gravar, ó. Gravar, ó. Ocorreu um erro na criação do objeto e seus dados. Ocorreu um erro.
nós temos que ir lá no nosso código, aqui no botão gravar, ó, e ver qual foi o erro. Nome do cliente, .getTexto, jtextfield.getTexto, CPF getTexto, endereço.getTexto, colocamos, chamamos o método, em algum lugar aqui ocorreu um erro. Para nós vermos o erro aqui, ó, eu tenho que botar aqui, ó, get causa, o get message, certo? Ele vai me dizer qual erro que ocorreu, para eu saber o que ocorreu de erro, ó. Era aqui mais para concatenar, se o mais funcionasse, né? Esse bendito mais funcionasse, vou ter que pegar o mais de algum lugar. Complica um pouco minha vida de programação, meu tempo que é curto já. Eu estou sem o sinal do mais, mas fazer o que? Vou apagar essa mensagem aqui, ó. Vou apresentar só para dizer aqui, certo? Qual a mensagem? Vou fechar ele, a janelinha, e vou executar novamente o arquivo para ver qual erro que está dando, ó, erro.get mensagem de erro. Fictícia, pessoa, RG tem que ser um RG número, CPF, certo? Masculino, rua fictícia. Estou achando que o erro foi no tamanho do inteiro que nós colocamos, certo? Aí eu botei um inteiro menor aqui, eu botei um inteiro de 4, 7 caracteres. Vou pressionar aqui gravar. Vamos ver qual a mensagem aparece aqui atrás, ó, no console, que foi system.out.println que colocamos. Gravar, ó. O cliente está realizando uma alocação fictícia pessoa, ou seja, fizemos o cadastro com sucesso, o objeto foi cadastrado na memória. E se eu aumentar aqui, ó, o número aqui, ó, dos RG, ó, vai dar erro, ó. For input string, deu erro aqui no valor, porque o integer era muito grande, certo? Se eu botar aqui, ó, se eu botar um integer que seja compatível com o tipo, ele vai dar a mensagenzinha aqui. Nesta aula nós concluímos, certo, mostrando como é que eu faço, em vez de imputar os dados diretamente na linha de código, como eu coloco esses dados no formulário e dou um get valor para dentro do objeto. A partir daí você vai começar a tratar os erros que acontecem, certo? Começar a manusear. Lembrem-se, usar o try catch que tem aqui atrás, ó, clicando aqui, ó, usar o try catch, e você pode utilizar o exception e mandar imprimir o erro, ó. Se ocorrer um erro, um catch, uma exceção, você dá um system.out.println que é o erro, que é o exception.get a mensagem, ou seja, retorne a mensagem de erro para mim, que o objeto é um objeto de erro, exception. Se eu der o get mensagem, vai retornar a mensagem de erro, eu vou poder visualizar qual o erro e vou poder tentar entender o que acontece com o código, certo? Aí nós começamos a parecer um conceito de debugar erro, para ver erros de objetos, certo? Quero que vocês pratiquem muito isso para o conhecimento de vocês, 1, 2, 3, 4 vezes, muito importante, entendeu? É o básico, nós vamos partir nos aprofundando, nos aprofundando. Acredito que na próxima aula vamos ver como pegar esses dados e armazenar em uma tabela de banco de dados, certo? Então vamos configurar o MySQL, criar uma tabelinha no MySQL. Então exercitem o try catch, vejam essa questão de tipos, integer, quanto suporta, entendeu? Qual é o tipo de dados que suporta um número inteiro maior, que isso aí tem uma restrição de caracteres de bytes, certo? Então comecem a manusear, a brincar, brinquem bastante, entendeu? E aguardem nossa próxima aula. Vamos lá? Na próxima. Um grande abraço a vocês aí e continuem, certo? Nessa dedicação aí firme e forte. Um abração, até mais.